passada nós falamos aí sobre as contas que compõem o balanço de pagamentos e chegamos até aí na primeira forma de variação dos haveres, né, da autoridade monetária ou dos ativos da reserva. Vamos dar continuidade a isto nesse momento. Vamos lá? Vejam, o resultado do balanço de pagamentos é o principal fator que influencia a variação do estoque de ativos internacionais, dos nossos haveres. No entanto, existe uma outra forma de variação também do capital, do estoque de capital, que é o que nós chamamos de ganhos e perdas de capital. Veja, a variação do valor total das reservas decorrente de variações nos preços dos ativos de reserva em relação à unidade de conta adotada. Por exemplo, sabemos que a moeda utilizada como medida pelo Banco Central é o dólar. Então, tanto o balanço de pagamentos quanto os haveres da autoridade monetária são calculados, são mensurados, são registrados em dólar, certo? Suponha que em determinado ano, e esse exemplo eu peguei lá da professora Feijó, suponha que em determinado ano o Brasil tenha fechado aí suas reservas, né, em 90 bilhões de dólares e 50 bilhões de euros. Sim. O que acontece, pessoal? Por mais que a reserva esteja toda lá registrada, calculada no Banco Central em dólares, o que é feito é uma conversão, porque nem todos os ativos são dados em dólares. Você pode ter euro e outras moedas fortes que estão ao redor do mundo. Obviamente que o Brasil não vai pegar nenhuma moeda frágil, sei lá, como uma Venezuela da vida, porque perde valor muito rápido, porque nosso interesse é exatamente as moedas mais fortes, são exatamente as moedas mais fortes, tá? Mas enfim, imagine que neste ano nós tenhamos aí 90 bilhões de dólares e 50 bilhões de euros, né? 90 bilhões e 50 bilhões. Supondo que a taxa de câmbio nesse ano aqui, X qualquer, é de 1 euro para 87 centavos de dólar, nós vamos fazer essa conversão, né, para dar aqui o valor em dólar, totalmente em dólar, tanto o próprio dólar quanto o euro. Então, nós teríamos que fazer 50, né, bilhões vezes 0,87, somar esse resultado com 90, encontraríamos 133,5 bilhões de dólares, tá? Suponha que no ano seguinte o câmbio flutue, né, ele era de 1 euro para 0,87 centavos de dólar e agora ele vai de 1 euro, né, para 0,85. Então, fazendo a mesma conta, 50 vezes 0,85, né, mais 90, nós temos 132,5 bilhões. Veja que uma pequena mudança de 2 centavos aqui ocasionou uma perca de 1 bilhão, mais ou menos, né? Então, observamos uma alteração no valor final da reserva internacional brasileira, mas essa variação não se deve ao resultado do balanço de pagamentos, não se deve. Ela se deve a uma variação na taxa de câmbio, certo? O manual construído, né, pelo FMI, como nós já vimos, ele permite uma equiparação e uma interligação, melhor dizendo, entre o balanço de pagamentos e o sistema de contas nacionais. Mas qual é a ligação teórica que existe ali entre os dois? A conexão entre o balanço de pagamento e o sistema de contas se dá aqui na identidade entre investimento e poupança, uma vez que a poupança externa, nós já vimos isso aqui no conteúdo passado, é uma das contrapartidas para a formação bruta de capital fixo. Então nós vimos que ele pode ser financiado pela poupança também pela poupança externa. Essa poupança doméstica, ela é dividida em poupança privada, né? Poupança governo, não é isso? Certo. Nós vamos chegar nessa fórmula de novo, mas vamos por partes, né? Então, vamos lembrar do PIB pela ótica do dispêndio, certo? Ótica da demanda. E vamos entender toda a absorção, né, ou o consumo doméstico, consumo interno do país, como A, vamos chamá-lo de A, e as exportações líquidas, né, vamos chamar de NX, que são a absorção externa. Então agora eu vou ter a absorção externa e a absorção doméstica ou interna. Olha lá,
Essa é a fórmula bonitinha aqui do PIB pela ótica da demanda, né? Então, consumo, investimento, gasto do governo, exportação menos importação. Considerando, lembra lá, ó, de A, que é a absorção interna, né, ou doméstica, e NX é a absorção externa, ó, separei o que é tudo que é interno, ó, consumo interno, investimento interno e gasto interno. X menos M é o que eu estou considerando a relação do país com o resto do mundo. E agora eu posso simplificar e chamar o PIB pela ótica do dispêndio, da demanda, como A mais NX. PIB pela ótica da renda, né? Vamos deixar um pouquinho a ótica da demanda de lado, daqui a pouco a gente chama ela de volta, e vamos para a ótica da renda. Ele é calculado por meio da soma de todas as remunerações pagas aos proprietários dos fatores de produção, né? Entre as formas possíveis, né, nós também vimos algumas formas de mensuração do PIB pela ótica da renda. Temos que a adição entre RNB e RLE, renda nacional bruta e renda líquida enviada e recebida do exterior, ou no contexto do resto do mundo, seria a própria renda do resto do mundo em relação ao país que nós estamos estudando, no nosso caso o Brasil. Como queremos chegar na relação entre poupança e investimento, precisamos encontrar a renda disponível nacional, porque é a partir dessa renda disponível que nós sabemos o quanto de renda que o país tem para consumir ou para poupar. E também precisamos achar essa renda disponível no resto do mundo em relação ao Brasil, nas relações, nas transações negociais, né? Então, ó, para isso nós precisamos adicionar a TUR no valor da RNB e subtrair a TUR na RLE. Então, a tudo aquilo que estiver entrando de transferências unilaterais, eu vou somar na RNB. Tudo aquilo que estiver saindo, né, da RNB, da transferências laterais, eu vou adicionar na RLE. Isso aqui nós sabemos que é o próprio RDB, né? Renda disponível bruta. E isso aqui nós não demos o nome, então vamos permanecer com RLE menos TUR. Então, PIB agora, pela ótica da renda, é dada por essa fórmula aqui. Renda disponível mais renda líquida enviada e recebida, enviada para o exterior, menos transferências laterais de renda. Então, se a renda disponível é essa e o dispêndio é esse, nós podemos igualar as duas coisas, olha aqui embaixo, ó. Igualar as duas coisas, e aí isolar tudo aquilo que for de renda e consumo doméstico e tudo aquilo que for de renda e consumo externo. Tá? E o resultado é esse aqui, ó. Consumo menos renda interna, consumo menos renda externa. Tá? Externa. Isso aqui, ó, eu posso chamar esse NXRLE mais TUR, eu posso chamar de saldo da conta corrente, SCC, que já está aqui, ó. Se eu chamo isso de SCC e passo para o outro lado, né, e aí faço o jogo de sinais, multiplico menos 1, enfim, nós teremos esse resultado aqui, ó, que nos diz que o saldo da conta corrente é igual a renda disponível bruta do país menos a sua absorção, ou seja, a sua demanda, né, seu consumo interno. Repare o seguinte, eu estou chamando isso aqui tudo de saldo das contas correntes. Mas o que é conta corrente? A conta corrente é dividida em balanço comercial e serviços, olha lá. Exportação menos importação, que eu chamei de NX. Balança de rendas, RLE. E transferências laterais, TUR. Então veja que, de fato, dentro da balança de pagamentos, eu tenho uma conta que chama conta corrente. E dentro dessa conta corrente eu tenho os mesmos elementos que eu contabilizo aqui no sistema de contas nacionais pela ótica da renda e a ótica do dispêndio. E eu fiz toda essa evolução, essa digressão aqui com as equações para você conseguir perceber isso. Agora repare, dá para fazer algumas inferências aqui, olha lá. Considerando isso aqui como válido, se eu encontrar um superávit na conta corrente, ou seja, se o SCC aqui for positivo, se nós enviarmos menos renda para o resto do mundo do que estamos recebendo, exportarmos mais do que estamos importando, isso aqui vai ser positivo. Logo, nós poderemos concluir que a renda disponível bruta foi maior que a absorção, não é isso?
Porque veja bem, ó, se RDB menos A, o consumo doméstico, e eu estou falando que esse resultado aqui é positivo, aqui antes do sinal de igual, então a única forma dele dar positivo é da RDB ser maior do que doméstico. Agora, se nós tivermos um déficit aqui na balança, no saldo da conta corrente, for negativo, aí o resultado vai ser o contrário, né? Quer dizer, significa que nós gastamos mais do que arrecadamos, né? Em relação na geração de renda, né, disponível no país. Então, ó, igualando o PIB pela ótica da renda e do dispêndio, né, pegando aí, ó, nossa equaçãozinha com a nova equação da renda, né, fazendo toda a evolução, nós vamos chegar exatamente, eu não vou fazer de novo porque nós já fizemos isso numa aula anterior. Então, nós chegaremos exatamente aqui, e como eu falei, isso aqui se divide em poupança do governo e poupança privada. Em que SD, né, é igual a RDB menos C menos G e SE é igual ao saldo da conta corrente com sinal invertido. Um déficit na conta corrente indica uma poupança externa positiva, pois o montante investido superou a poupança interna. Um superávit na conta corrente indica uma poupança externa negativa, investimento inferior à poupança interna. E nós vimos exatamente isso aqui quando nós tratamos das contas lá da SEI, da SEI institucional. Nós vimos exatamente isso aqui, né? Quer dizer, se o saldo da conta corrente fechou negativo, significa que o Brasil precisou de alguma forma captar parte da poupança externa para poder honrar seus pagamentos em dólar, porque o Brasil importou mais do que exportou. Logo, ele precisa de dólar ali, né? Para quitar essas importações excedentes. Então, vai acabar que essa variável aqui, ó, ela se torna muito relevante no ano 14. Por quê, professor? Porque nós vimos na aula anterior que o saldo da conta corrente fechou negativo em 91 milhões, né, de dólares em 2014. O ponto interessante é o seguinte: desde o semestre passado, nós estamos falando que quando nós trabalhamos com identidade, a nossa preocupação não está na causalidade, ou seja, identificar qual lado da identidade influencia no outro. Né? Então eu não quero saber se o investimento influencia a poupança influencia investimento. O que eu quero saber é que as duas variáveis são iguais e elas vão se comportar de forma equivalente ao longo do período. Né? Então eu sei que existe uma identidade entre demanda, oferta e renda. Eu sei que elas vão ser iguais, né? A forma de cálculo é diferente, mas o resultado sempre vai ser o mesmo se as contas estiverem corretas, obviamente. Né? Mas eu não estou interessado no primeiro momento em quem gera quem. Porque meu único objetivo aqui é registrar essas transações. E no registro eu não estou fazendo nenhuma inferência, nenhuma ilação. Agora, o macroeconomista, o economista, quando ele pega os dados da contabilidade social e leva para um artigo, para uma análise, para uma aula, ele vai precisar pegar esses dados e trabalhar do ponto de vista teórico. E aí, quando nós introduzimos a teoria, a causalidade passa a ter relevância. Tá? Então, quando eu pego esses dados da contabilidade social, feito baseados nas identidades, e trago isso para a teoria econômica, para análise, né, aplicação da realidade, enfim, aí eu estou preocupado com as causalidades. Eu vou apresentar aqui de forma bem simplificada, porque não é o objeto nosso aqui, tá? É mais para matar a curiosidade de vocês. Então, existe uma causalidade entre investimento e poupança. Mas essa causalidade, ela é muito debatida na economia até hoje, tá? Você vai ter essas duas correntes muito claras e várias dissidências entre elas, e surgimento de outras, é normal. Mas o que geralmente se discute, né, está em volta da visão keynesiana e da visão neoclássica, tá? Então, na visão keynesiana, olha só, é o investimento que vai permitir a ocorrência ou o aumento, né, da poupança. Então é um investimento que vai ampliar a poupança agregada. Veja lá, um aumento no investimento leva ao aumento da renda
Lembra do efeito multiplicador que nós vimos no primeiro semestre? Então, o investimento privado, né, e o investimento até do governo mesmo, eles possuem um efeito multiplicador. Cada R$ 1 investido vai gerar tantos reais na economia como um todo. Esses reais vão se transformar em renda para o consumidor. O consumidor vai consumir, vai transformar mais tantos reais de consumo e assim por diante, até esse efeito se propagar por toda a economia. Então, enfim, o investimento por meio do efeito multiplicador, ele acaba aumentando a renda, logo as famílias terão também um aumento do consumo, porque a renda aumentou, mas também um aumento da poupança, levando a um aumento da poupança agregada interna. Por outro lado, também aumenta, né, o aumento do investimento também leva ao aumento das importações, reduzindo o saldo da conta corrente, causando um aumento da poupança externa. Ou seja, para financiar esse saldo negativo, nós precisaremos fazer o quê? Adquirir aquele poupança externa que está aí disponível no mercado internacional. Então, seja do ponto de vista de uma economia aberta ou somente olhando aqui para a economia doméstica, né, interna, o aumento do investimento na visão keynesiana, de novo, na visão keynesiana, nos traria sim um aumento da poupança. A principal visão contrária a essa vai dizer o seguinte: olha, na verdade é o contrário. Eu preciso poupar primeiro para depois eu encontrar aqui um valor maior de investimento. Então é a poupança que influencia o investimento. Por quê? Olha lá, o aumento da poupança interna ou externa aumenta o volume de recursos disponíveis para consumo. Logo, os investimentos tendem a aumentar. O que ele está falando? Que primeiro nós precisamos poupar para daí termos mais investimentos, porque o recurso disponível para investimento partem aqui da poupança. Observe que os dois lados, tanto a visão keynesiana quanto a visão neoclássica, possuem aí sua lógica interna, né? E essa lógica interna é que faz com que as duas correntes sigam até hoje duelando aí pela hegemonia nesse debate. Mas até onde nós conseguimos perceber, essa hegemonia não foi conquistada nem por um nem por outro. Você tem aí grandes correntes, né, que defendem essa visão neoclássica, mas também tem grandes economistas que também defendem a visão keynesiana. E aí, ao longo do curso, vocês vão ter contato com as duas e aí cada um se direciona aí para onde achar melhor. Tá? Bom, para finalizar, nós temos aqui a chamada posição internacional de investimento. O que é isso? Consiste na diferença entre o valor dos ativos externos e em posse dos residentes e o valor dos ativos domésticos em posse dos não residentes. Em outras palavras, a posição internacional de investimento é o patrimônio líquido do país em relação ao resto do mundo. Para resumir, pessoal, essa posição internacional de investimento, ela mede o quanto o Brasil deve, né, para o resto do mundo e o quanto que o resto do mundo deve para o Brasil. Olha lá. Então, a PII será negativa quando o Brasil dever mais ao resto do mundo do que o resto do mundo dever ao Brasil. Essa conta aqui, portanto, né, essa posição internacional, ela vai trazer as transações relacionadas a dívidas, né, e assim por diante. Se tiver mais, o Brasil tiver mais dívida com o resto do mundo, né, nós teremos aqui um valor negativo da posição internacional. Agora, quando o Brasil precisar receber mais do resto do mundo do que ele deve para o resto do mundo, aí nós teremos uma conta positiva. A ligação entre o PI e o balanço de pagamentos é dada por meio da conta corrente também. Veja então que a conta corrente ela é o cerne, ela é o coração do balanço de pagamentos. Né? Por meio dela, o balanço de pagamentos se liga a todos os outros elementos que nós estamos apresentando hoje, né? nessa aula. Né? Os haveres, a posição internacional, o sistema de contas e assim por diante. Um superávit na conta corrente significa um acúmulo de ativos externos ou a redução de um passivo externo. O que acontece? Quando eu tenho superávit na conta corrente, significa que eu recebi mais dólares do que enviei, não é isso? Então, tá positivo aqui, né? Então, das duas, uma. Ou nós estamos acumulando, aumentando a reserva internacional de dólares, porque o Banco Central recolheu esses dólares da economia e colocou ali nos seus cofres. Né? Então, tivemos um aumento do ativo externo.
ou nós utilizamos esse dinheiro para pagar alguma conta anterior. Tá? O déficit na conta corrente indica uma redução dos ativos externos, exatamente o contrário. Né? Quer dizer, se o país fechar a conta corrente negativa e lá as transações financeiras não forem suficientes, o Brasil vai precisar usar esse seu ativo externo, né? seu ativo em divisas, a reserva, e aí vai diminuir o ativo da reserva, né? Os haveres, ou ele vai ter que contrair um empréstimo, né, no resto do mundo para poder honrar aí suas contas. Exemplo: suponha que o Brasil tenha um déficit de 40 bilhões na conta corrente. Para cobrir este valor, o Brasil pode lançar mão de suas reservas, né, primeira opção, ou tomar um empréstimo junto ao resto do mundo. Nos dois casos, a posição internacional vai acabar se deteriorando. Né? Só voltando aqui rapidamente, por que ela vai se deteriorar? Porque de um lado a reserva vai diminuir e a outra opção é aumentar a dívida, né? Nos dois casos, nossa situação em relação à posição internacional de investimento, ela será prejudicada.